Boa noite, pessoal. Bem-vindos à sexta edição do Seboc Club, que é um grupo de estudo do capítulo do Seboc. Em março nós tivemos a nossa primeira edição com o Fábio Hideki, com o capítulo 1 e 2, porque como em fevereiro nós não tivemos, então em março nós aglutinamos o capítulo 1 e 2. Em abril fizemos o capítulo 3 com a Patrícia França, que deu uma aula pra gente aqui, foi excelente. Em maio, o capítulo 4 com o responsável pela Regional Minas, que é o Henrique de Molinari. Em junho, nós tivemos o capítulo 5, que foi com o Fernando Mendonça. E em julho, nós tivemos o capítulo 6 com a ilustríssima Nissir Chaves. E agora nós vamos ver o capítulo 7, que é o capítulo de transformação de processos. Nada mais pertinente para esse dia que nós vivemos. Eu já deixo boa noite ao pessoal do chat, daqui a pouquinho eu vou dando uma olhadinha lá. Fiquem à vontade para vocês poderem fazer as perguntas que quiserem, fazer os comentários. Essa iniciativa não é só para o pessoal que está se preparando para a certificação do CBPP não, tá, pessoal? Para todos aqueles que são interessados no tema, no assunto, fiquem à vontade, tá? Como a gente tem uma hora, né? Nós criamos essa proposta de em uma hora apresentar um capítulo, é um trabalho que não é moleza não. A gente vai tentar ser objetivo, mas atender a qualquer pergunta e comentário que surgir, tá? Antes de apresentar aqui nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer a todos da PPM Regional Minas, que teve essa iniciativa do Seboc Club, que hoje está na BPMP Brasil, né? É o evento nacional, mas ele iniciou com uma ideia aqui de Minas, e em especial obviamente, ao responsável da regional, que é o Henrique de Molinari, e ao nosso amigo Tiago Carrusca, que é o responsável pela organização, pela divulgação, né? Então, e claro, os demais delegados da regional. Bom, essa é a primeira edição, já acontecendo no canal da BPMP Brasil, uma vez que a edição passada o Seboc Club ele já fazia parte da lista dos eventos oficiais, mas acabou sendo realizado ainda no canal da regional, né? E agora sim, eu vou aqui dar o meu boa noite ao convidado de hoje, que é o Ulisses Sampaio. Boa noite, Ulisses. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Dácio. Tudo jóia? Legal. Prazer estar aqui com vocês, nesse convite para falar de um capítulo tão importante que eu particularmente sou suspeito para falar, porque é um dos que eu mais gosto aí do Cebota. Vai ser um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco nesse momento de estudo aqui com todo mundo. Vamos lá. Legal. Coisa boa. Tamo junto então. Gosto muito dessa parte de transformação de processos. Bom, vou mostrar para vocês então quais são os tópicos desse capítulo 7. Uma coisa a gente sempre abre mostrando os tópicos do capítulo. Esse capítulo 7, então, ele é composto de 7 tópicos, né, do 7.1 ao 7.11. Lembrando que esse último tópico, 7.11, a gente desconsidera porque ele é o resumo de todo o capítulo, tá? Então a gente vai do 7.1 até o 7.10. E como usualmente eu faço, eu acabo fazendo a introdução, né, a abertura do capítulo e já passo para o nosso convidado. E como agente de processos, lição feita e aprendida, a gente sempre dá uma corrigida, a gente percebeu que, claro, né, estamos de dois, a gente quer fazer interação, a gente quer participar, trazer a participação do pessoal do chat, né? Mas a gente percebe que isso acaba estendendo muito tempo. Então, com o Ulisses, eu vou procurar fazer as interferências nas passadas dos tópicos, né, dos tópicos chaves, porque assim como outros capítulos, diversos tópicos têm muitas subdivisões. Então eu vou deixar essas subdivisões com o Ulisses e toda vez que vier então um tópico cheio, aí eu faço alguma interferência, trago informações do chat, perguntas se houver, tá? Bom, vamos lá então. Para introduzir esse capítulo 7, o Seboc ele apresenta o nosso mundo como algo muito instável e que o problema ele reside na velocidade das mudanças e na nossa capacidade de assimilar essas mudanças na mesma velocidade. E uma vez que ele apresenta esse ambiente de instabilidade, né, de contínua mudança, o guia apresenta como uma solução para as organizações que elas proponham estruturas e padrões de comportamento. E que elas possam transformar seus processos com base em táticas incrementais ou táticas radicais. Porém, o que acontece é que nesse momento que a gente vive hoje, aqueles que não fizeram essa implementação de forma gradual
tiveram que correr atrás, né? Estão fazendo transformações radicais em função dessa mudança que nós tivemos na pandemia e etc, né? Então estamos vendo muita transformação nos dias de hoje, mesmo que ali meio obrigadinho, né? E esse capítulo, essa introdução, que é uma das introduções mais extensas dos capítulos que a gente já viu, ele também cria uma relação dos diversos motivos pelo qual uma organização, então, passa por essa iniciativa de transformação. Ele relaciona aumento de produtividade, reduzir defeito, aumentar a qualidade, reduzir desperdícios e uma série de outras coisas. E uma das que eu mais gosto é o construir processos com foco no cliente. Isso realmente é bastante atraente. Seria ótimo se essa fosse o principal motivo pelo qual uma organização implementa uma iniciativa de transformação. Bom, eu vou passar a bola aqui para o Ulisses, para ele já pegar o 7.2 e dar uma destrinchada nele, passando pelos os subitens, se eles existirem. Você tem uma apresentação para orientar a gente, né? Vamos usar a sua apresentação, viu, Ulisses? Coloca ela aí na tela que eu vou ajustar ela aqui, ó. Ótimo. Ó, fiz uma magiquinha. Tô aqui no cantinho, mas vou dar uma desaparecida. Pera aí, deixa eu pôr ela aqui. Pronto, aí, ó. Agora sim, ó. Muito bom. Pai, fique à vontade. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Joia, vamos lá. Obrigado, Dácio, pela introdução. Realmente, não tem um capítulo mais pertinente para a gente falar nos dias atuais com relação à transformação de processos, né? Quando eu falo assim, eu gosto tanto dessa disciplina, dessa abordagem, dando aula aqui no DMEC de Brasília, justamente nessa disciplina de transformação de processo, eu falo, eu gosto tanto que eu criei até uma ferramenta, né, chamada Canvas da transformação de processos, né, onde eu consigo rodar um ciclo todo de melhoria, de transformação, inovação e tudo mais. E bem pertinente para a gente conversar aqui agora a respeito. Bom, vamos falando aqui, o Dácio já mostrou aí os principais tópicos que a gente vai falar aqui dentro desse capítulo 7, a gente vai batendo um papo, ele é um capítulo literalmente bem extenso, mas com muito conteúdo relevante. Vocês vão ver, só para vocês terem uma ideia, lendo 2 páginas, as primeiras páginas ali de introdução e o que é transformação de processos, quão rico as informações que a gente viu naquele momento. E eu coloquei aqui para vocês, né, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho, né, da página 235 à página 300, que a gente vai abordar esses tópicos, e a gente vai batendo um papo aí sobre cada um deles. Vamos lá, vamos começar então a nossa jornada aqui de transformação de processos, e qualquer dúvida coloca no chat, a gente vai conversando e vamos lá. Bom, entrando aqui no item de o que é transformação de processos, olha quantos tópicos nós temos aí dentro dessa temática, e eu gosto sempre de iniciar o seguinte, né? Nós profissionais de processo, quando a gente começa a estudar esse assunto e fala assim, poxa, eu tenho aqui um ciclo de vida de BPM, onde eu vou de planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento, refinamento, e aí fica a pergunta, né? Aonde é que entra a tal da transformação? E aí a resposta vem aqui, né? A transformação ela tá presente aí em todo o ciclo de vida de processos, e eu gosto de chamar que transformação é o coração de BPM, permeia todo o ciclo de vida de processos. E isso que a gente tem que ter muito em mente, porque o trabalho que nós estamos fazendo, e olha a importância desse capítulo, porque sem transformação não há BPM implantado, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, eu fui lá, fiz um fluxo, documentei, entreguei, mas e aí? Qual foi a transformação que foi feita? Né? Quais foram os resultados que foram obtidos? Então tenha muito isso em mente, e o CBOC ele traz muito isso quando ele está trazendo desde o início ali, quando ele coloca esse conceito. E falando um pouco aí do conceito propriamente dito, do que está lá dentro do CBOC, transformação de processos, isso aqui, depois que vem o tópico, vem a primeira frase, ele fala justamente isso daqui, ó. O objetivo é encontrar a melhor maneira de o processo realizar o seu trabalho. Simples assim. E o que pode significar, ele já complementa com um texto falando que eu posso ter um novo equipamento, novas aplicações, nova infraestrutura de TI, novas abordagens de negócio ou novas capacidades, habilidades e tudo mais.
olha como é que ele introduz esse assunto, e é interessante que a gente tenha isso em mente, isso é logo ali nas primeiras páginas, quando ele fala isso, e é importante porque, nesse momento, eu quero trazer aqui, eu tinha até conversado com o Dácio, quando a gente está estudando o CBOC, eu não quero só passar os tópicos aqui e a gente comentando com eles, mas, de certa forma, fazer um encadeamento lógico que fica mais fácil da gente entender. Foi assim que eu estudei quando eu tirei a minha certificação lá em 2012, porque fica mais fácil da gente frisar, de ver os momentos onde eu posso aplicar cada conceito e aplicar essas questões. Ele traz aqui para a gente, ó, que, porém, a transformação por natureza, e olha, ele já traz aqui um choque desde o início, é difícil de implementar e requer uma investigação do que é viável através de ideias, técnicas, conceitos, ferramentas, estrutura organizacional, cultura e o elemento que, na minha opinião, é o mais importante em todo esse processo aí, que são as pessoas. As organizações, empresas públicas ou privadas são completamente regidas aí por pessoas. Não obstante que esse capítulo traz um tema ali, que a gente vai ver um pouco mais à frente, sobre gestão de mudança. Por isso que essa disciplina tem crescido tanto e ela tem que ser acoplada para a gente trazer de tudo isso aqui para ter um resultado melhor. Então, ele já traz aí que é de uma natureza difícil de implementar, mas é possível, mas a gente tem que ver esses aspectos, é importante você ver. E ela tem que envolver, sim, a busca de ideias, tanto dentro quanto fora da organização. O Dácio já fez a introdução aí sobre um assunto, lembrando que desde 2013 o CBOC já olha para isso, sobre o conceito de outside in, né? Como que eu vou ter o foco não no cliente, mas o foco do cliente. Qual é a visão da necessidade do meu cliente para dentro do meu processo, para dentro dos meus produtos, para dentro dos meus serviços, para que eu possa oferecer realmente aquilo que ele queira. Então, nós temos que levar isso em consideração, mas, claro, ter alguns cuidados sobre, principalmente, a adequabilidade. A gente vê algumas pessoas aí no mercado, eu pessoalmente já presenciei, pessoas querendo vender aí os kits, né, de processo. Eu trabalhei numa área de compras de medicamento, então, como eu tenho todos os processos aqui, é só chegar e implementar lá na outra farmácia, por exemplo. E a gente sabe que não é bem assim. Cada organização, cada empresa tem a sua estrutura, tem a sua cultura, tem as suas pessoas e precisa, de certa forma, ver quais são esses níveis de adequabilidade para que a gente possa ter isso de fato, né? E aí você me pergunta, e na verdade é uma pergunta que o próprio CBOC, seja ali nas primeiras páginas também, por onde eu devo começar, né? E ele fala assim, defina logo de cara, de início, a abordagem que será utilizada, para que fique claro as fases, grupos de entregáveis e benefícios específicos. A gente vai ver muito isso ao longo desse capítulo, porque enquanto as pessoas, né, não enxergarem claramente os benefícios que vão ser entregues através do trabalho de processo, de transformação propriamente dito, pode ter certeza que esse trabalho ele não vai se sustentar, ele não vai para frente. Né? Então as pessoas precisam ver de que forma elas vão ser impactadas, de que forma que elas vão interagir ou que elas vão receber algum resultado desse processo, não só pessoas como as organizações. Então isso tem que ficar muito claro. Não é eu chegar lá e querer fazer um fluxo no Visage, entregar, pregar isso na parede, esperando que vá ter alguma transformação só da pessoa olhar e implementar. A gente sabe que não é isso. Então, a gente precisa ter muito claro isso desde o início, para que a gente consiga chegar num resultado específico. E com essa estrutura pronta, o trabalho ele pode ser iniciado, levando em consideração definição de escopo, importantíssima, onde eu quero chegar, qual é o nível de detalhamento, se eu quero um nível mais estratégico, tático ou operacional, o nível dessa modelagem eu preciso para poder entender com quem que eu vou conversar, com quem são os atores, se é só com os gestores ou com os executores, e definir, claro, a rota de transformação. E aqui eu avancei um pouco no CBOC e trago aqui um pouco
para trás, que está lá dentro da introdução. A rota de transformação é eu definir se eu quero aumentar a produtividade, reduzir defeitos, reduzir desperdícios, melhorar a qualidade, aumentar a capacidade. Olha a importância que ele traz aqui para a gente. Desde o início, isso aqui a gente nem avançou ainda, mas se a gente não começar bem, muito dificilmente a gente vai terminar bem. Então esse capítulo de transformação, ele traz muito isso bem claro, para que você comece no jogo de uma forma muito clara e perene. É isso aí, né, Dácio? É boa. E aí a gente pula para. Esse é o 7.2.1. Isso, Ah, tá bom, isso tá. mesmo. Ah, ótimo. Eu tô seguindo aqui, pessoal. Deixa eu aparecer aqui, porque eu apareço também. Tá aí, ó. Então eu tô seguindo. Eu tô seguindo aqui, então, dessa vez fazendo de forma diferente, já que o Ulisses, né, trouxe uma apresentação já preparada, então vamos nos valer da apresentação dele, né? Esse item 7.2.1 é um dos itens que tem aqueles sub-itens, né? Sub-itens, 7.2.1.1, e é um daqueles casos que, para evitar muitas interferências, então o Ulisses vai percorrer por todo esse tópico do amplitudes de transformação e todos os seus subtópicos para tornar essa apresentação mais dinâmica, né? E aí a gente interfere novamente no 7.2.2. Então, Ulisses, conta pra gente já sobre o que ele chama de amplitudes de transformação, que são todos esses conceitos e formas que ele vai apresentando nessa subdivisão desse tópicos, que é a melhoria, o redesenho, e essas minúcias diferenças entre, quando eu digo melhoria de processo ou redesenho, a reengenharia é uma coisa boa, mas se tinha tanta demissão em massa, por que ele menciona reengenharia no CBOC? O que ele quer dizer com isso, né? Conta pra gente um pouco, então, sobre todo esse bloco do 7.2.1. Vamos lá. E é um bloco interessante, porque eu trouxe aqui até uns macetes para ver o tipo de melhoria que é implementável, né, que é implementado nesse momento, e como que eles se aderem a essa questão. Então, o CBOC ele é muito claro quando ele traz assim, ó, existem esses tipos aqui de melhorias a serem propostas, a serem implementadas, e fica ao seu critério escolher qual que é a melhor abordagem. Então, ele te dá um leque de opções para que você possa implementar. Então, vamos colocar aqui, ó, onde as organizações elas podem transformar processos com base em duas táticas. E elas podem ser incrementais, ou seja, ela busca uma realização progressiva de pequenas modificações em partes da organização e suas relações externas, e de forma radical, onde eu busco promover mudanças por meio de rupturas das práticas tradicionais. Então, o que nós vimos lá naquele bloco é justamente a divisão entre esses dois tipos que a gente vai ver agora como é que ele conversa disso. E aí, trazendo aqui só um adendo, eu gosto sempre de trazer algum exemplo para poder ficar. Ulisses, fala aí algo mais prático, né, para eu poder entender. Então, assim, se eu tenho um modelo de negócio aqui, onde eu tenho uma locadora, né, onde eu particularmente eu trabalhei já em uma locadora, meu tio teve uma locadora, fita na época, né, e quando eu passo por um momento onde eu estou transformando totalmente o meu negócio, os meus processos para outro nível de modelo. Então aqui eu tenho um tipo de transformação disruptiva, né, totalmente. Então ele coloca aqui que BPM não é só para manutenção, mas é para transformação, seja incremental, seja radical. E a gente vai ver aqui o que o CBOC traz para a gente com relação a amplitudes de transformação, trazendo esses 4 itens: melhoria de processo, redesenho, reengenharia de processos e mudança de paradigma. Vamos lá, falando um pouco do primeiro, que é melhoria de processos. Isso aqui é uma definição que o próprio CBOC traz, que falam de melhoria de processos de negócio, mais uma sopa de letrinha aí, né? O Business Process Improvement. É uma iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento de desempenho de processos com a estratégia e a expectativa do cliente. Então, melhoria é um tipo de abordagem de evolução incremental. Eu tenho algo pronto, eu vou ver esse processo, né, que está pronto, que está posto, eu vou aplicar ações ali que eu possa melhorar esse processo já existente. É essa abordagem que ele traz para a gente. E dentro dessa abordagem ele traz, da melhoria de processo, ele traz mais 3 abordagens para nos ajudar a escolher, a depender da problemática que eu quero resolver. Então, ele traz aqui o Lean,
Six Sigma e o TQM, que eu quero falar para vocês aqui como funciona. Então, o primeiro Lean, e aí eu gosto sempre de utilizar essas palavras-chave, né? Sempre que eu falo Lean, a palavra-chave que vem na minha cabeça, né, que vem nos livros, é o desperdício. Ela foi originada aí nos primeiros, no sistema Toyota de produção, com foco em redução de perdas. É muito utilizada hoje, tem muitas variações, né, Lean aplicável hoje no sistema de saúde, na parte de health, né, e ele assume como premissa de que qualquer lugar onde o trabalho esteja sendo realizado, o desperdício também está sendo gerado. Então, isso é um foco que nós, profissionais de processos, devemos ter para que a gente consiga, dentro ali da nossa análise, dentro da nossa transformação, ver de que forma nós podemos eliminar os desperdícios que tem. Eu não vou entrar em pormenores aqui, vi que se mostrou lá no capítulo 6, né, que são 7 tipos de desperdícios, mas ampliaram para mais atualmente. Mas isso aqui é um foco bem importante para a gente ter em mente. O próximo que nós temos aqui é o Six Sigma. E aí o foco aqui, a palavra-chave é redução de defeitos, né, eliminação de defeitos. Então é um método que é muito utilizado, principalmente lá nas indústrias norte-americanas, para medir aí a capacidade de apresentar menos defeitos por milhão, né? Então eles têm uma métrica para poder atingir, e claro, quando nós estamos melhorando um processo, nós podemos utilizar técnicas de Lean, técnicas de Six Sigma, a depender da problemática que a gente quer resolver. Então ele coloca essas abordagens, e claro, fechando aqui com o nosso conhecido TQM, oriundo aí da década de 50, efetivamente a partir também expresso aí desde 1970, que o foco era a padronização de processos e a sua análise detalhada buscando a melhoria contínua. Então, são técnicas específicas para assim, melhorar processos, e a gente gosta de algo que ficou marcado na minha mente quando eu estava estudando, principalmente o SEBOC, onde falava de que a ideia de BPM é como se fosse uma grande caixa de ferramentas, onde, a depender da problemática a ser resolvida, a gente pega a ferramenta correta e resolve o problema. Então, o SEBOC ele traz algumas opções para que a gente possa aplicar a depender aí da situação. Ok? Fechando aí, a gente entrando no próximo item, que é o de redesenho de processos, e ele também traz ali como definição, que é o repensar ponta a ponta. Fala muito isso o SEBOC, né? Sobre o que o processo está realizando atualmente. Então, uma coisa é eu melhorar pontualmente um processo, e uma outra coisa é eu redesenhar ponta a ponta esse processo, né? Então, é importante que a gente tenha muito bem isso em mente. Claro que no dia a dia, na prática, usualmente ninguém te pergunta que tipo de abordagem você utilizou, melhoria de processo, redesenho, mudança de paradigma. A gente vê que na prática não tem isso, né? Mas é importante você ver qual abordagem você está atuando para ver qual é a caixa de ferramentas que você pode atuar. Então ele classifica essa parte de redesenho de processo e se repensar ponta a ponta. Entrando aqui num outro grupo, que é o chamado de reengenharia de processos, e que foi usualmente muito mal utilizado aí por empresas, por profissionais. A gente vê histórias aí de iniciativas de reengenharia servindo para demissões em massa. E a gente vê que, na verdade, quando a gente lê o livro, né, do Michael Hammer, e a gente vê que isso não foi assim, na verdade, que ele pensou. Então, quando ele coloca ali como, e aí trazendo mais uma expressão aqui uma definição do SEBOC, que é um repensar fundamental e um redesenho radical dos processos para obter melhorias dramáticas. Então, eu não vou melhorar um processo que já está existente, colocando fontes de melhorias, novas tecnologias. E quando ele fala que repensar fundamental é com aquilo que já está funcionando, eu vou trazer uma nova abordagem para eu poder resolver um problema, para oferecer um produto ou um serviço. Então, era basicamente isso quando se falava-se em reengenharia. Então, melhoria aqui não é definitivamente um objetivo. Eu não quero melhorar pontualmente, ponta a ponta, eu quero
radicalmente mudar aquele processo existente para que a gente possa trazer esses resultados. E aí, fechando esse bloco aqui das amplitudes, nós temos aí a mudança de paradigma. E o próprio tema já fala isso, né, que inovar era arriscar, é realmente eu pensar de uma forma totalmente nova, disruptiva, de como que eu devo realizar o meu processo daqui para frente. Então, claro que as organizações elas não estão muito preparadas aí para esse momento, mas a gente está vivendo em momentos agora que nós estamos tendo saltos disruptivos aí em determinados negócios e as empresas precisam se reciclar, né? E nós como profissionais precisamos entender novas abordagens, novas tecnologias para propor negócios para esse futuro presente que nós estamos vivendo hoje. Então, antigamente existia muita resistência nessa abordagem de mudança, de inovação, mudança de paradigmas, mas que agora ou você se adapta ou você morre aí dentro do mercado. E trazendo aqui um pequeno trecho sobre a estratégia do Oceano Azul, um livro excelente, né, que fica aqui que também é expresso, onde eu criar um mercado, né, um negócio onde eu vou navegar sozinho no meu oceano. Então, geralmente, quando eu tenho um salto disruptivo, uma quebra muito grande, eu consigo navegar num mercado onde não foi explorado, eu consigo obter benefícios por isso. E aí, para resumir, para fechar esses 4 tópicos, né, as amplitudes de transformação, nós temos ali incremental, melhoria de processo e redesenho, e na parte de radical, reengenharia de processos e mudança de paradigma. É isso aí, Dácio. Faz sentido ou não? Tá, faz todo sentido, né? E, inclusive, como ainda participa do item 7.2, esses 2 subtópicos ele ainda continua tratando do tema, né? O item 7.2.2, que é por que redesenho, reengenharia ou mudança de paradigma? Por que não somente melhoria? Por que a melhoria só não é suficiente? E aí o Seboc ele traz a definição do que ele, não do que ele entende, né, mas do que ele afirma como melhoria, que melhoria você vai fazer o que você está fazendo de forma mais rápida, com maior eficiência, mas você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que você está fazendo mais rápido e mais eficiente. Dessa forma, você não tem a oportunidade de repensar o que você está fazendo, né? Você não transforma o que você está fazendo, você só está tornando o que você está fazendo mais eficiente. O que não é ruim, mas numa visão mais abrangente, é muito pouco porque uma organização pode conseguir, né? Fala um pouquinho então emenda aí o 7.2.2 e 7.2.3 pra gente, Ulisses, enquanto eu tomo aqui um cafezinho. Isso, vamos lá. É bem importante porque, assim, por que às vezes melhoria não é suficiente? Eu mostrei aquela imagem, não sei se vocês estão lembrados, sobre a locadora. Naquele negócio, nos dias de hoje, né? Claro que existem alguns negócios aí. Faz sentido eu manter o meu negócio daquela forma, melhorando ali, talvez um formulário, a forma de entrega, ou a capinha do meu DVD, do meu Blu-ray, né? Aumentando a quantidade de dias, sendo que o mercado está indo para uma outra linha, né? Então, a gente precisa entender qual é o momento do nosso mercado, do meu processo, da minha organização, para que a gente possa entender só melhorar vai resolver o meu problema, vai me deixar com vantagem competitiva, ou eu tenho que mudar totalmente. Então, o Seboc ele traz isso, que é importante ter em mente nas iniciativas de melhorias, que não adianta melhorar aquilo que nem deveria existir. Então, é uma afirmação bem forte aí para a gente levar em consideração. E aí, ele fala que é preciso reformular o negócio e levar soluções novas para os clientes. Não basta só melhorar as coisas, não basta apenas reformular um produto ou serviço. Mais uma vez, visualize o mercado, visualize o processo, visualize como que isso realmente está sendo feito para que você possa entender que quais abordagens daquela que nós estamos falando, elas podem ser aplicadas nesse momento. Então, nós temos aqui trouxe aqui um gráfico, né, até para melhorar essa nossa visualização, onde a melhoria contínua, ela tem um grau de ser incremental, ser de degrau a degrau, e quando a gente tem uma mudança de paradigma, a gente tem uma ruptura exponencial, para depois entrar num outro ciclo de melhoria contínua. Então isso tem que ver se realmente vale a pena. Então, da locadora para o Netflix, nós tivemos aí uma mudança de paradigma.
mas agora eles entraram num momento aí de melhoria contínua, né? Todos os players no mercado, a Disney está entrando, o Amazon Prime já entrou, então ele está fazendo algumas melhorias incrementais para poder sobreviver no mercado e quem sabe em algum outro momento aí, eles vão fazer um novo salto, mas é basicamente isso que ele nos traz. E também uma parte aí de importante de modernização da operação. Hoje, vendo pesquisas, a gente vê que muito bom ver que muitas das indústrias, empresas, principalmente brasileiras, já se atentaram para isso. Alguns anos atrás, apenas 3%, por exemplo, utilizavam tecnologias voltadas para a indústria 4.0, mas agora a gente vê isso de uma forma muito maior, né? Então, esses dias eu fui dia não, um tempo atrás fui no aeroporto, né? Passei na frente e tinha um outdoor chamado lá de contabilidade com inteligência artificial. Então, se ele modernizou um pouco a operação dele, modernizou os seus processos, implementou uma tecnologia para que ele conseguisse andar conforme o mercado estava andando, né? Ou até mesmo sair na frente dos seus concorrentes. E aí, para fechar esse ponto aqui, ó, um slide antigo esse daqui, mas que é interessante de que, principalmente a gente que vem da parte de TI, a gente vê muito isso, de que a frase ela é muito clara, né, de que evite perpetuar métodos obsoletos com tecnologias novas. Aquela história de automatiza aí minha planilha, né, pega essa, como eu faço aqui hoje, só coloca um sistema para rodar. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, tanto na parte de processos, por isso que a nossa profissão, a nossa função, a nossa atuação hoje no mercado, ela está muito demandada. Porque se não tiver processo definido, a gente não consegue implantar tecnologias que atendam o nosso negócio. E aí, só para fechar esse tópico aqui, escutei algo bem interessante de um empreendedor que eu sigo, né, o Gustavo Caetano, que ele falou que ele tem uma regra lá na empresa dele, que é o seguinte, Darcy, ele fala assim, existe uma forma da gente inovar aqui, né? São de duas formas. É a regra do 10x. Ele fala assim, e para eu melhorar 10x, eu tenho duas formas. Ou melhoro o meu processo e implanto tecnologia. Então, o meu processo ele tem que ser 10 vezes mais rápido, uma tecnologia ela tem que ser 10 vezes mais eficiente. E aí vai muito na linha do que a gente estava conversando agora. Verdade. Né? E esse, o tópico 7.3, que é a visão para a iniciativa de transformação, ele deixa claro essa percepção do onde eu quero chegar, qual que é a minha visão para essa iniciativa de transformação. Né? Essa visão ela precisa ser muito clara e muito objetiva, porque isso vai interferir até mudanças estruturais da organização. Então é importante ele deixar muito claro onde ele quer chegar, porque ele pode ter essa iniciativa pode fazer com que ele inicie, por exemplo, uma forma diferente de tratar a sua organização, com uma visão orientada por processos, por exemplo, com novas tecnologias, porque o BPM, existe a tecnologia SOA, que está muito aderente, a gente que é da área de TI gosta desses temas, né? Os BPMS, então, eles são muito aderentes a essa tecnologia de SOA e Web Service para conexão entre sistemas. Então, ter uma definição clara de onde se quer chegar, né, de qual que é a sua diretriz, isso aí é importantíssimo para ele tocar uma iniciativa como essa. Né? Mas conta pra gente aí o que o 7.3 e seus subitens fala a respeito. Ela é bem interessante, porque esse capítulo ele quase que nos traz ali, a gente não pode confundir que ele que é uma metodologia. O CBOC definitivamente ele não traz uma metodologia pronta, com artefatos, passo a passo, mas ele mostra um caminho muito claro que a gente possa seguir. E às vezes a gente está lendo, às vezes a gente não se ateia, e quando a gente está estudando, é importante que a gente tenha muito isso em mente, quando ele fala justamente disso, de uma visão geral da iniciativa. Então fizemos uma etapa lá de conceitos, preparação, e ele mostra aqui que dentro dessa visão iniciativa de transformação, deve ter uma visão muito clara e específica para essa iniciativa. Né? Essa visão da operação, ela tem que trazer, a gente tem que ver que ela vai incluir estrutura organizacional, novos conhecimentos, habilidades e o uso de ferramentas. Por isso que dentro desse capítulo, mais uma vez, ele vai sempre trazendo por que eu estou falando lá na frente de gestão da mudança, por que eu estou batendo tanto nessa tecla. Olha o quanto nós vamos mexer aí na organização e quanto que as pessoas precisam estar preparadas
para receber esse volume, essa carga aí. Por isso que desde o início nós temos que ter isso muito claro para traçar um plano específico e aderente a tudo aquilo que a gente quer fazer. E trazendo ainda dentro essa linha, essa visão do negócio, ela poderá tratar de aumento de produtividade, que nós falamos lá sobre a rota de transformação, melhoria da qualidade, e, se possível, né, traz isso de que não se deve constar nessa visão explicitamente, falar assim, ó, o nosso objetivo aqui do negócio é reduzir o quadro de funcionários. A gente está com uma despesa muito alta com relação a pessoas, e esse é o objetivo da nossa transformação. Isso não deve acontecer, a gente vê que essas abordagens, elas não funcionam, elas não são reais, e é muito mais na linha de que, com os recursos que nós temos, com as pessoas que nós temos, quais são os resultados que a gente pode alcançar, né, de forma efetiva. Então, isso não deve constar num plano de visão da iniciativa. Então, as pessoas que serão impactadas precisam entender o porquê da necessidade da mudança, o porquê da necessidade de realizá-las de imediato, elas têm que enxergar esse benefício, e caso isso não ocorra, poderá reduzir aí os benefícios, produzir uma solução inadequada. Por isso que desde o início, isso tem que ser tratado de uma forma muito clara, objetiva, de uma forma muito responsável. Por isso que essas iniciativas de transformação, elas devem ter um plano muito claro de onde ela quer chegar. E falando um pouco aí de compreender esses objetivos, por fim, é importante assegurar que todos que estejam envolvidos nesse processo de transformação, eles tenham um entendimento comum de qual é o objetivo da transformação, qual é a abordagem, qual é a medição de sucesso, qual a avaliação de sucesso. Com isso a gente baliza, a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar, e é isso que o SEBOC nos traz com relação à visão da iniciativa de transformação da... Ótimo. E isso leva para o tópico 7.4, que é o comprometimento gerencial, que é importantíssimo. Eu gosto muito da parte de gestão de mudança, sabe? Que inclusive faz parte do tópico do capítulo 7, né? Mas tão importante quanto é o comprometimento da alta direção, da alta gestão, né? E ele inicia esse tópico citando essa exigência do compromisso executivo de longo prazo em termos de tempo, de recursos e de apoio também, né? Porque a transformação ela vai provocar alterações na cultura do negócio, né? Ou pelo menos da parte da organização que está sendo transformada. Então, apresenta aí pra gente o que é exigido, o que é necessário da liderança e do que seriam os gestores funcionais numa iniciativa de transformação de processo, nesse item 7.4 e esses 3 subitens desse tópico. Perfeito, vamos lá. Eu, particularmente, já vivi isso na prática, vivi isso na pele. Sem patrocínio, sem o comprometimento gerencial, não tem projeto. Seu projeto ele fica limitado até determinado ponto. Por isso que o SEBOC, principalmente nesse capítulo de transformação, ele fala, ou você tem esse comprometimento gerencial, ou você não vai ter, você pode ter o melhor plano possível, a melhor visão possível, as melhores ferramentas técnicas, sendo que você não vai ter o patrocínio para poder descer essas mudanças, né, essas propostas, essa transformação. E aí, dentro desse aspecto de comprometimento gerencial, a gente vai fazer uma reflexão aqui de o que é exigido da liderança executiva, o que é necessário dos gestores funcionais envolvidos nesse processo e obtenção de apoio para a transformação. E dentro desse primeiro tópico, ele fala justamente isso, de que é exigido da liderança executiva e pode adotar isso, né? Engajamento ativo, compromisso expresso, financiamento. Esses tópicos são importantes porque se isso não tiver muito claro, né? Hoje, principalmente todos os meus projetos que eu inicio, né, na reunião ali de kickoff, de primeira abordagem, sempre o patrocinador faz ali uma fala para validar que ele fala assim, eu estou comprando esse projeto, a gente vai fazer isso por conta disso, desses benefícios, e todos os envolvidos vendo ali o patrocinador, né, a liderança falando e tomando a frente disso, tem um peso muito maior. E o SEBOC traz isso para a gente. E aí, a liderança, ela cuida para que remova esses obstáculos, ela repense, esse repensar da operação, por muitos, pode reagir com medo, buscar proteger, poxa, já estou nesse cargo que já tem um tempo, o pessoal vai querer me tirar isso.
E o patrocinador, a liderança, tem que deixar muito claro que não é aquilo que nós falamos lá de deixar expresso no plano e nós vamos enxugar funcionários. Nós precisamos do engajamento das pessoas para aumentar os meus resultados, melhorar os meus resultados. A gente vê em algumas empresas, de fato, onde essa abordagem ela foi utilizada e, na verdade, ao invés de, o pessoal fala que na tecnologia substituindo as pessoas em países aí de primeiro mundo, foi o contrário, né? Com a vinda das tecnologias, teve um aumento de empregabilidade, aumentou aí o tipo de serviço, o tipo de abordagem. Isso é interessante que a gente traga e que a liderança deixe muito clara nesse momento. E aí o item 2 ele fala que o que é necessário dos gestores funcionais envolvidos nesse processo. Então, isso é importante também porque eu tenho uma liderança, tenho um patrocínio, mas a aceitação dos gestores das áreas funcionais é essencial. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos falar aí, um processo de compras normal, eu vou passar ali pelo financeiro, pela área de contratação, pela área de pesquisa, e vamos supor que essas áreas que estão envolvidas em todo esse processo, os gestores não compram a ideia, mesmo o patrocinador falando. Então, de certa forma ali, ele vai tentar sabotar, ele vai tentar não ajudar, porque ele não enxergou de que forma aquela transformação que ele trabalha está tendo um benefício direto para ele. Então, é nessa forma que a gente precisa ganhar não só o patrocinador lógico, ele está contratando, está chamando, mas que os gestores funcionais das áreas consigam enxergar esses benefícios, né? Então é muito nessa linha. Então é importante ter essa harmonia, compartilhar essa ideia de ganho comum, ter mais persistência, paciência no desempenho desses papéis para mudar para uma postura mais flexível, né? Não tanto negativa, mas positiva. Outras disciplinas tratam disso. E o objetivo realmente é que a organização e os gestores e as suas equipes ganhem para que a iniciativa de transformação possa ser considerada bem-sucedida. E, mais uma vez, ele traz aqui num capítulo, num subtópico específico, refletindo aqui o aspecto das pessoas. Elas precisam estar envolvidas para trazer os resultados efetivos aqui para a gente. Então, nós temos aqui também no item 3, obtenção de apoio para a transformação. Isso é interessante, e as pessoas precisam entender o porquê das mudanças. Por que eu estou fazendo? Eu sempre tenho uma aula que eu faço, né, de que, antes de explicar o que é processo, eu sempre pergunto assim, as pessoas já te perguntaram por que você deve estudar ciências, biologia, português, matemática, sem entender o porquê, é muito difícil de que você consiga ter a motivação necessária para poder fazer esse trabalho. Então, esse apoio para a transformação de todas as pessoas é importante para que a gente consiga sair do outro lado. Então, tópico pequeno, mas muito importante aí, que a gente vive na prática para poder atingir esses resultados, né, Dácio? Ótimo. E isso traz para o próximo tópico, mas antes de entrarmos nele, vamos só trazer aqui algumas contribuições do chat. O Henrique faz um comentário aqui, geralmente iniciativas de transformação de processo podem ser demoradas, aproveitando este item sobre gestão, para você falar um pouco da importância dos registros e pontuações dos ganhos rápidos, que seriam os quick wins, né? Você pode falar rapidamente sobre isso? Vamos. No início desse capítulo, ele já traz um tópico ali falando de quick wins. O que ele traz em mente? De que, desde o início da sua iniciativa de transformação, vocês têm que estar atento às oportunidades de melhorias. Porque não faz sentido, e eu falo assim, com conhecimento de causa, tá? Até do nosso início, a nossa abordagem lá no passado era muito de fluxo, de manuais e tudo mais, eram projetos que demoravam muito. Só que o momento que nós estamos passando hoje não dá espaço mais para melhorias, para projetos com mais de, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque na semana que vem pode mudar o processo, a abordagem, a tecnologia. A gente não tem muito mais margem para poder ficar demorando. E aí eu tenho um projeto voluntário aqui com os meus alunos,
E aí eu lembro até hoje da frase que um dos alunos falou, que a gente iniciou um projeto dentro de uma empresa e na semana seguinte já tinha uma oportunidade de melhoria para ser implementada. Aí ele falou assim, professor, mas a gente nem terminou ainda a fase de análise, de proposição, e já vai implementar a melhoria? Eu falei, por que não? Nós temos uma oportunidade com um baixo impacto e com um resultado claro que vai ser obtido nesse momento, claro que não vai, a gente não precisa montar um mega projeto para isso, por que não fazer isso? Então, nós, como profissionais de processos, por isso que essas abordagens hoje de Scrum, né, de pequenas entregas, por isso que dentro desse Canvas que eu utilizo, a gente tem uma quebra ali de pacotes, muito trazido ali também pelo conceito das startups, que é do MVP, que é o mínimo produto viável, que é o seguinte, pequenos pacotes, pequenas entregas, meço resultados, aprendo, vou para o próximo. Isso. Hoje, que sustenta uma iniciativa de transformação de resultado é justamente essa nossa abordagem, que deve ser assim, de forma, né? O Tiago traz uma pergunta aqui também, baseado na sua experiência. Ulisses, na sua experiência, quais são os principais desafios que devemos esperar, pelo momento que vivemos, em relação à transformação de processos na organizações? Essa é uma pergunta difícil para ter que responder rápido, hein? É verdade. Mas vamos dar uma resumida aqui, depois a gente explora de alguma forma aí, né, essa resposta. Mas assim, o momento, só o que o Thiago está comentando aí, as empresas, no momento que a gente está vivendo aqui hoje, elas não estavam preparadas para esse momento de disrupção, de transformação. Elas tiveram que fazer isso aí a toque de caixa. Então eu vejo desde o início que as pessoas elas não se prepararam para esse momento de modernização, que já devia ser algo natural, mas que agora, com esse momento que nós estamos vivendo, eu tenho percebido nas empresas onde eu tenho feito consultorias, por onde eu tenho passado, que existe menos resistência a esse tipo de implantação, porque elas perceberam o seguinte, ô Thiago, elas falaram assim, se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Se eu não melhorar o meu processo, a minha atuação, ou implementar uma nova tecnologia para acelerar aqui os meus resultados, eu vou ficar para trás. Então, antigamente a gente tinha muita resistência de pessoas, muita resistência de uma estrutura organizacional, mas que hoje eu vejo que ela está mais flexível, porque todos entenderam, pelo menos a sua grande maioria, de que o que Darwin falava, né? Ou se adapte-se ou morra, né? Então, a gente vive esse momento aqui. Espero que tenha entendido aí que eu quis explanar agora. Não, eu achei particularmente ficou muito claro. E caminhamos com isso para esse tópico que eu gosto muito, que é o gerenciamento de mudança. É um tópico extenso, eu vou deixar você com todos esses subtópicos, né? Vou aproveitar e fazer mais café para mim ali, mas eu vou aproveitar, obviamente, para fazer uma introdução, porque eu gosto muito desse tópico. Né? Esse tópico, ele não está relacionado somente a pessoas. Eu lembro quando também estava estudando, né, para certificação, quando eu cheguei nesse gerenciamento da mudança, me vinha na cabeça pessoas, porque eu tive uma experiência de um projeto muito, muito grande e que a dificuldade de avançar era das pessoas, né? Mas é claro, a organização é feita de pessoas, mas é porque não foi feito um tratamento para a mudança. Quer dizer, não prepararam essas pessoas para aquilo que viria, simplesmente iniciaram o projeto e vão embora, né? Então, quando eu cheguei aí, eu percebi que, meu Deus do céu, a coisa podia ter sido completamente diferente. Só que o tópico ele não trata somente de pessoas, e sim da estratégia, da tecnologia e até da organização estrutural da empresa, né? Mas ele sim reforça a necessidade de resolver a questão do fator humano o quanto antes, né? Desde o início. Né? Então faça o planinho de comunicação lá e vai gerenciando a expectativa das pessoas, vai lidando com as pessoas. Porque uma organização é feita de pessoas. E a resistência à mudança é algo que é comum de se perceber. Né? Então, vou te deixar à vontade para falar desse tópico que é excelente, com os seus subitens, que é o 7.5, gerenciamento da mudança. Manda ver lá, Ulisses. Vamos lá. Vou fazer café. Vamos lá. Isso, vamos lá. Isso aqui, de fato, poderia ter uma live específica, né, sobre gerenciamento da mudança. Existem organizações tratando especificamente desse tópico, com certificações específicas, com abordagens, com ferramentas, da mesma forma que tratamos do EPM, tem essa parte de gestão da mudança, mas
foi percebido desde o início pelo SEBOC, né, e ele traz esse conjunto de melhores práticas, de que se eu não tiver esse conjunto de atividades dentro do meu ciclo de transformação, a gente não consegue sair do outro lado. Eu falo que profissional de processos ele é muito mais do que... Eu já fui chamado de desenhador, desenhista, ali, homem das caixinhas, né? Eu ouvi falar um amigo meu, era chamado de mago da modelagem, mas era um termo pejorativo para falar que a gente só sabia mexer no visagem e fazer caixinha, né? É isso mesmo. Mas na verdade não é isso, é muito maior. Eu acho que hoje assim, eu fico muito feliz de ver a importância que essa disciplina está ganhando, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa parte de gestão da mudança. Ele é um capítulo extenso, um subitem extenso, vale a pena olhar os pormenores, fazer um estudo mais específico, né? Senão a gente, igual eu falei, a gente poderia fazer uma live aqui especificamente sobre esse item. Ele é muito interessante, muito grande, muito pertinente. Mas ele traz aqui, ó, dentro do SEBOC, um primeiro item, atividade de gerenciamento de mudança. Então, ele traz ali logo no centro as pessoas, isso aqui é uma imagem do próprio SEBOC, né, onde ele traz ali pessoas das partes interessadas, envolvimento da liderança, e traz algumas atividades de definir visão, bota ali, ó, transformação de processos, desenho organizacional, comunicação, alinhamento, suporte, tudo em volta das pessoas envolvidas dentro desse trabalho. Por isso que existe uma perguntinha, né, eu gostava sempre de botar essa perguntinha em prova, né, de quando começa o gerenciamento da mudança. Aí o pessoal fala assim, não, professor, começa lá no final, quando a gente está implementando o processo. E a resposta é errada. O gerenciamento da mudança, ele começa desde o início do projeto. As pessoas precisam ser envolvidas, cada pessoa tem uma particularidade, a gente precisa ver esse desenho organizacional, mapa de influência, quem são as pessoas, como elas estão envolvidas no trabalho, para que a gente possa ter o resultado específico e que a gente espera dentro desse projeto. Nós temos aí também a questão de superar as resistências à mudança, isso é muito clássico, né? Isso é natural, muita gente vai se sentir desconfortável, não quero mudar, não quero fazer, não quero atuar. Então essa preocupação ela existe desde o início e a gente precisa lidar com esse tipo de questão. E alguns pontos eles devem ser considerados, onde fala que BPM é um anúncio de mudança, né, já fica aquele alerta, e uma percepção aí de novas crenças. Então, por isso que muitas vezes, eu já recebi muita porta na cara, eu já recebi, assim, de consultoria nova que entra, de a pessoa falar assim, não, pessoal de processo, não, tem um manual que outra consultoria fez, vocês vão lá, dão uma lida, se tiver alguma dúvida, a gente altera e segue em frente. A pessoa já deu aquele recuo, né? E quando a gente fala de questão de mudança, o próprio SEBOC ele traz um modelo interessante, né? De Lewin Chain, que ele vai ali do descongelamento, mudança e recongelamento. Então, descongelamento é quando você faz a sensibilização, desarma as pessoas, mostra os benefícios, fala como, vê a cultura, como que trabalha essa cultura, as pessoas por trás dela, entra ali depois num ciclo de mudança, onde realmente ali o projeto está tendo melhorias, propostas, tecnologias, novas estruturas, e depois ele volta para um recongelamento, onde tudo aquilo que a gente implementou, que foi feito ali naquela virada de chave, eu vou agora recongelar para poder entrar numa esteira ali de melhoria contínua, de perenização dessa atividade. Então esse é o modelo que o SEBOC traz ali para a gente. Uma outra parte aqui que ele fala de gerenciamento das expectativas, é importante que, devido a esse volume de mudanças, eu preciso gerenciar essas expectativas de alguma forma, né, e prepará-las para que elas possam atravessar esse caminho aí, que não seja tão árduo, né, mas a gente precisa gerenciar todos os envolvidos, precisamos do envolvimento das partes interessadas, então a gente precisa analisar dentro do nosso projeto de transformação. Quem são as pessoas que estão ali dentro dentro desse projeto? Quem são as pessoas chaves? Né? Como é que é o envolvimento delas? Qual que é o mapa de influência? Olha quanta coisa a gente tem que olhar dentro dessa parte. Então o SEBOC ele traz até um artigo científico, né, com um resultado que ele mostra que 20 a 30% das pessoas são favoráveis à mudança, 20 a 30% das pessoas veem a mudança como uma ameaça e 50 a 70% das pessoas são céticas. Então,
assim, não vai mudar, isso não vai passar. E ele complementa aí com um gráfico bem interessante, trazendo ali até de um nível mais de neurociência, né, de estudo do comportamento humano. Muitas pessoas que não têm conhecimento do CBOC pensam que é um livro muito técnico, muito analítico, e a gente vê essa mistura dessas disciplinas, é bem interessante, quando ele mostra ali desde do presente, onde eu estou sem consciência da mudança que vai vir, né, eu estou ali na fase de imóvel, entendendo, mas quando ele toma consciência de que realmente as coisas vão mudar, olha como é que esse gráfico ele atua. Ele mostra ali uma fase de negação, de raiva, de pânico, depressão, não quero, até ele passar por um momento ali de aceitação da realidade. Aceitou essa realidade, eu tenho uma curva crescente, onde eu vou de compreensão, convencimento, até a sua internalização. Então, nós temos um momento crítico ali dentro da parte de mudança, ele tem que ser acompanhado, gerenciado, até ele chegar num nível aí que a gente chama de voo de cruzeiro. Nós temos aí no item 5 o envolvimento dos gestores do negócio, que a gente precisa, reforçando o que a gente falou lá atrás, eles precisam estar engajados, eles precisam estar à frente desse trabalho para poder patrocinar a execução dessas novas atividades. E aí, fechando essa parte do capítulo de gestão da mudança, nós temos aí o plano de comunicação, que ele precisa ter, porque a liderança precisa estar preparada para responder. Por que estamos fazendo isso? Por que agora? Como isso se encaixa nas diretrizes, visão e missão corporativa? Nossa estratégia corporativa está mudando? Esse plano ele precisa estar claro, para que os gestores consigam responder essas questões. Situação ganha-ganha, coloca um asterisco aqui muito grande, de que assim, quando nós estamos implementando um processo, né, de transformação, os benefícios eles têm que ser enxergados tanto para a organização quanto para as pessoas. Com isso nós temos o engajamento das duas partes, onde as duas partes vão obter esses benefícios. Aqui tem que ficar muito claro na sua iniciativa. E por fim, nós temos aí o sumário de gerenciamento da mudança, onde vai estar claro e especificado todos os aspectos envolvidos nessa mudança, né? E aí um exemplo aqui, e no CBOC traz mais, mas aqui eu trouxe ter uma visão clara e convincente, oferecer o suporte apropriado durante e após o projeto. Então, esses itens tem que estar muito claro para que tenha um plano para poder se executar e acompanhar essa transformação. O desafio falar dessa parte aqui, de gestão da mudança, em tão pouco tempo, porque a gente poderia passar a noite aqui falando dela, não é mesmo? É verdade, e com gosto, né? Porque é um tema que é Verdade. muito bacana e para mim é tão claro, é tão nítido que a diferença que as pessoas fazem num projeto de iniciativa, de processos, que eu criei umas estratégias assim para poder tentar trazê-las para o meu lado, sabe? Eu entendi que que eu faço? Eu uso uma estratégia com o argumento de criar um treinamento, eu chamo de treinamento, né? Para todo mundo. Todo mundo vai ganhar certificado. Um treinamento, umas 4 horas de treinamento, a gente divide isso em 2 dias, 2 horas cada dia e tal. E aí dou todos os pilares da disciplina, né? Os conceitos do que é negócio, processo de negócio, visão ponto a ponto, horizontal, mas o que eu quero mesmo com isso é fazer com que a gente fique amigo, todo mundo ficar amigo, sabe? Eu conhecer as pessoas, gostar das pessoas, criar uma empatia com as pessoas, elas me conhecerem, a gente brincar e etc. Eu percebi que isso faz uma diferença muito grande na condução do processo, sabe? Porque do projeto. Porque você vai lidar com essas pessoas. Com elas que você vai colher as informações, que você vai validar, apresentar mapas, etc, né? Então, essa tratativa do gerenciamento da mudança é crucial, é fundamental. E caminhamos com isso para o item 7.6, que é preparando-se para a transformação do processo, né? Transformação de processo. Dito tudo isso, então, o CBOC ele começa, logo no primeiro parágrafo desse tópico, a mencionar que essa transformação ela precisa iniciar com uma estratégia, né? Seja construindo uma ou atualizando a que se tem. E eu entendo os anseios da alta direção, da gerência, etc., porque tratar da estratégia não é algo muito tangível, né? E tem que ficar muito atento, porque uma vez que está validado isso, essa estratégia, aí sim essa transformação vai avançar dessa parte mais intangível e conceitual para o plano físico,
onde as mudanças realmente irão acontecer. Conta pra gente então esses 4 subtópicos do tópico 7.6, que é o preparando-se para a transformação de processo. Mete bronca aí. Vamos lá. Vamos lá, então, seguindo aqui a nossa disciplina, né? Você vê que esse capítulo de transformação ele é fantástico. Ele traz muitas abordagens, muito importante. Você, como profissional de processos, deve ler, reler, refletir, se aprofundar com outra literatura, porque realmente ele é o coração de BPM, e a gente precisa ter isso muito em mente para a gente tocar os nossos projetos. Então, preparando-se aqui para a transformação, ele fala aqui que deve iniciar com a estratégia, conforme o Darcy falou aqui agora. E isso é importante, pois ela precisa entender a direção que irá tomar e o porquê. Né? Sempre aquela questão, mais uma vez, ele traz assim, por que estou indo para cá? Por que eu estou fazendo isso? Por que esse trabalho que eu faço durante 30 anos, eu tenho que mudar aqui agora para uma nova forma de realização? Então a gente precisa ter muito claro isso, essa preparação. E essa identificação de acordo com os níveis, né? Identificar quais os níveis e quais papéis serão envolvidos, né? Gestores e executores. Por que ele fala isso? O gestor ele tem uma visão do processo e o executor ele tem outra. O gestor ele tem uma visão mais estratégica, onde ele vai te dar determinadas informações, mas quem sabe mesmo quem está ali na ponta. Né? Então eu fiz um trabalho ano passado, foi legal, que foi numa oficina, uma grande oficina mecânica, e interessante porque conversando com o dono, ele deu várias ideias, eu quero aumentar o faturamento por isso, e aí quando a gente chegou lá no mecânico, ele participou, ele pegou o canvas, colocou seus post-its, e aí ele falou assim, para melhorar a velocidade aqui da execução desse serviço, igual o senhor quer, a gente precisa desse kit de ferramenta aqui mais apropriado para esse tipo de caminhão. Quando que o gestor teria essa visão para poder entregar para ele? Não tem. Então, assim, a gente precisa ver qual nível de informação eu quero e quem são as pessoas envolvidas que eu quero conversar. E é isso que o SEBOC traz para a gente. E trazendo aqui uma linha, né, ele fala aqui no item 1, de que criando uma operação preparada para a mudança. Então, nesse momento, existe uma preocupação com os impactos, né, nas áreas funcionais, porque vai mudar, como é que eu devo lidar com cada área, com cada resultado, e deve-se ter uma atenção especial com os envolvidos, né, e se preparar para os questionamentos. Isso aqui é quase que unânime. Eu sempre enfrentei isso dentro dos meus projetos, creio que o Darcy também. Sempre vai ter uma pergunta do porquê, né, por que eu vou fazer dessa forma, por que eu não faço dessa. Às vezes tem algum tipo de resistência, a gente tem que controlar, a gente tem que absorver isso. Então a gente tem que criar essa cultura e se preparar para essa operação para a mudança. Pensar fora da caixa virou quase que um mantra aí no mercado, né? Todo mundo, se você colocar aí no Google, pensar fora da caixa, vai ter artigo, vai ter vídeo, vai ter livro, né, a respeito disso. E é um momento da sua criatividade ser estimulada através de novas ideias. Eu gosto sempre de mostrar isso, de que pensar fora da caixa é eu estar dentro do meu negócio, da minha organização, e ver de que forma uma melhoria, uma implementação em outro tipo de negócio, até um tipo de negócio igual ao seu, de que forma isso pode ser implementável dentro do seu processo, dessa abordagem. E ele mostra muito, ele fala muito isso da sua adequabilidade, né? Pensar fora da caixa, eu preciso realmente ter novas ideias, ver como é que elas se adequam à minha realidade, e ele traz aqui um próximo item, que é a chamada das restrições. Bom, tive várias ideias, mas eu preciso saber que financeiramente eu consigo tocar, tecnologicamente eu consigo implementar, é legal eu fazer isso, então eu preciso dar muita asa às implementações, às ideias, mas eu preciso também ver as restrições. E nós temos aqui também levar em consideração, ele fala muito de pessoas diferentes com habilidades diferentes. Então, hoje a gente vê muito isso nos times de Scrum, né? Tem até o livro do fundador que ele fala assim, Scrum não só para software, mas para projetos diversos, onde eu pego ali diferentes pessoas com diferentes habilidades para resolver problemas. Então, eu posso compor a minha equipe com habilidades diferentes, que vão ter opiniões diferentes,
para que eu tenha uma transformação efetiva. Aquela que é a velha questão que o pessoal fala, né? Se você está na mesa e todo mundo concorda contigo, você está com as pessoas erradas. Você precisa de alguém ali para poder dar uma opinião diferente, pensar diferente, e com isso vocês conseguirem construir essas ideias. Então é isso que esse tópico fala a respeito desse item. Ótimo. Isso traz para o tópico 7.7. Acho que está caminhando bem. Né? O nosso horário previsto normalmente é de 1 hora, mas é claro, a gente nunca dá conta, porque é muita coisa, né? Mas os próximos tópicos agora não tem tantas subdivisões, né? Quer dizer, tem uma ou outra, mas acho que a parte maior já passou, então dá pra gente ir com tranquilidade. E o pessoal não vai incomodar da gente ultrapassar aí um pouquinho do limite, não. Isso leva então ao item 7.7, que é conduzindo a transformação. Esse em especial, temos aí 6 subtópicos, que eu vou te deixar à vontade também para tratá-los. E nesse tópico ele basicamente reforça a importância começa, né, mencionando a importância do entendimento atual do processo, né, que nós chamamos de to be, para ele poder ser repensado, né? O que faz muito sentido. Se a gente ficar filosofando aqui sobre o termo transformação, para eu transformar eu preciso ter um estado inicial, para que ele seja transformado, né? Então é necessário que a gente tenha essa compreensão do estado atual. E ele cita também a importância da ferramenta BPMS como um grande contribuidor para essa transformação. Então eu vou deixar você com o capítulo 7, com o item 7.7. Mete bronca lá, Ulisses. Legal, vamos lá, pessoal, fica com a gente já está finalizando aqui o capítulo, né? Vai valer bastante a pena, mas porque é um capítulo realmente extenso. Nós julgamos necessário passar por todos os itens para que, de certa forma, te ajude nessa preparação, no entendimento, que siga realmente como um tópico, um material de qualidade para que você possa seguir, estudar e se aprofundar no que você for preciso. Então, essa parte aqui, nós passamos ali pela visão geral da iniciativa, preparação, e está mostrando aqui para a gente agora quais são as atividades, quais são os pontos que eu tenho que olhar para conduzir uma transformação de sucesso. Eu trouxe aqui um tópico que ele mostra de que cada transformação terá um escopo. Olha a diferença, objetivos e direcionadores diferentes. Isso você tem que olhar dentro da sua iniciativa, né? Então, cada lugar tem um aspecto diferente. Então, não é pegar o processo de compras aqui que está fechadinho, entrar na empresa X e lá implementar. Não é eu pegar o processo de delivery, que está muito em voga hoje no restaurante X e vou aplicar no restaurante Y. Eu preciso ver qual é esse escopo, objetivo e direcionador para que a gente consiga montar um plano que irá refletir de fato esse trabalho que vai ser realizado. Adotar o foco do cliente. Eu preciso entender, né? E aí ele traz essa parte aqui interessante de que antigamente tinha aquela questão do foco no cliente, uma visão de dentro para fora, era uma visão orientada muito ao produto, ao serviço, uma visão um pouco antiga e defasada, por isso que as organizações já entenderam isso, e elas pularam agora para o foco do cliente, né? Onde eu tenho essa visão de fora para dentro, onde eu primeiro entendo as necessidades para depois produzir o meu produto e entregar o meu serviço. Faz muito mais sentido. Ao invés de eu montar um novo processo da fila do banco, eu ir lá na fila do banco, passar pelas mesmas dores, mesmos incômodos, trazer essa experiência para dentro da sala e remodelar isso para entregar um trabalho um produto, um serviço mais efetivo, mais aderente ao mercado. Seria muito, muito nessa linha. Redesenhando a estrutura organizacional, nós falamos aqui que não é só pessoas, né? A gente precisa ver as possibilidades, geralmente se mexe em estruturas, eu vi áreas sendo criadas, eu vi áreas sendo reconfiguradas e áreas sendo extintas, e esse processo, a estrutura sendo otimizada, que a gente vê muito aí no mercado, são estruturas muito antigas, antiquadas, que funcionavam lá na década de 50, 60. Hoje a gente precisa de um ambiente mais amigável, mais otimizado, baseado ali na entrega de resultados. Então essa parte de redesenho da estrutura organizacional tem que ser muito levada em consideração dentro do nosso trabalho. Novas habilidades vão aparecer, essa chance de mudar essa realidade, contendo assim, eu estou implementando uma nova tecnologia,
eu preciso de novos skills, né? Por isso que essa disciplina de soft skills aí está muito, muito na moda, mas novas habilidades vão ser criadas, eu preciso treinar pessoas, eu preciso ver essas novas atividades, quais são as competências para poder realizá-las. A gente precisa ficar muito atento a isso, porque isso está atrelado diretamente ao resultado do meu processo. E essa figura, ela é muito, muito, muito emblemática, porque ela mostra o arranjo onde eu, mexendo em processos, e tudo que ele tem que estar alinhado, né, com princípios, valores, pontos fracos, produtos, métodos. Olha a importância. Isso aqui geralmente era o spoiler, aí era um item de prova que eu sempre colocava para o pessoal. E no dia a dia a gente vive muito isso. Mexer no processo, olha quanta coisa a gente precisa alinhar para que isso, a gente tenha realmente a efetividade necessária. E ele fecha aí esse item como com os BPMS e transformação, né? Aplicação de uma tecnologia capaz de gerar, né, rapidamente aplicações para aprimorar tanto o modo de operação quanto fornecer automatização de tarefas. Então, ainda no CBOK 3, ele traz essa parte de é muito mais fácil eu transformar um processo, implementar um BPMS para controlar tudo que foi feito, para eu consiga atingir esse resultado. Então, ele fecha basicamente nesse item aí, né, Dácio? A gente, antes de finalizando esses próximos itens desse capítulo. Isso, faltando somente 3 itens, então tá tranquilo, porque isso daí nós não temos subtópicos aí, né? Então vai ser mamão com açúcar pro Ulisses. O item 7.8, que fala de desempenho do novo processo, eu acho bastante interessante quando a gente pega um guia como o CBOK, né, que é um corpo comum de conhecimento, que é internacional, são profissionais de todo mundo, que apresentam dores que são dores que a gente vê no dia a dia, então a gente meio que se identifica, né? Então quando ele fala lá que as pessoas têm resistências de serem monitoradas, ninguém gosta de ser controlado, a pessoa vai criar lá uma barreira se ele sentir de que ele está sendo avaliado por motivos que ele não conhece e tal. E essa quebra dessas barreiras, vou chamar aqui de velhas barreiras, na verdade o CBOK trata aí, são velhas barreiras que levarão tempo para isso poder ser quebrado, né? À medida que... e aí já é um papel também da liderança, da alta gestão, construir essa nova confiança com esses colaboradores, né? Então, conta pra gente aí como é que o item 7.8 trata desse desempenho do novo processo. Legal, vamos lá, porque assim, até no momento conduzimos a iniciativa de transformação e a pergunta que fica, e agora? Né? Eu preciso, de fato, medir se o desempenho desse novo processo realmente foi efetivo, se a nossa iniciativa de transformação ela foi efetiva e teve os resultados que a gente esperou, né? Que a gente desejava, principalmente almejava. Então, medir esse desempenho desse novo processo ele é primordial. E aí, fazendo uma analogia muito básica de que eu indo de um ponto A para um ponto B, eu preciso ver se ao sair do ponto A, eu transformei, cheguei no ponto B e eu preciso mensurar para ver se teve um ganho com relação ao processo que nós trabalhamos. Então, essa parte de desempenho do novo processo ela é primordial, por isso que existe um capítulo dentro do CBOK falando sobre desempenho de processos, já foi falado aqui, então a gente precisa ter muito isso em mente. Ele também traz uma parte que é importante, que é o seguinte, eu preciso, de certa forma, sustentar a minha otimização. Não é eu fazer o meu trabalho, entregar plano de ação, implementei, tchau pessoal, depois a gente se vê. A gente precisa criar mecanismos para que a gente aplique aquilo que o CBOK traz para a gente como melhoria contínua. Está dentro do nosso ciclo. Eu preciso a cada dia, a cada momento, verificar as oportunidades que eu tenho de melhorar o meu processo através desse ciclo de melhoria. Então não é porque nós passamos por um momento aqui de várias empresas mudando para delivery, não, agora acabou, vai ser delivery para sempre, vamos tocar nossa vida. Não, eu preciso, o processo foi implantado, foi otimizado, mas eu preciso estar sempre vendo melhores formas de realizar o meu trabalho e transferir esse conhecimento para que a empresa, a organização, consiga ter esse olhar de melhoria contínua. Isso que é interessante. E aqui o CBOK ele fecha aí com um exemplo de transformação digital, esse aqui é exemplo do próximo, do transformação radical,
Exemplos do próprio Seboc, ele mostra aqui um restaurante, self-service, ele mostra lá o exemplo de aeroporto, né? Eu dou sempre esse exemplo. E por que não falar aí do nosso amigo Internet Bank, né? Então, são exemplos aí de transformação. Deixa até a pergunta aqui para vocês, né? Qual o último dia que você foi a um banco? Com isso, nós encerramos aqui o nosso capítulo 7 de transformação de processos. É isso aí, Dácio. E encerrou com chave de ouro. Gostei da sua pergunta, porque eu nem me lembro. Na verdade, eu me lembro quando foi a primeira vez que eu entrei no Internet Bank. Né, que eu fiquei e falei, não vou pôr meu dinheiro aí não. Essa máquina. Internet Bank não, naqueles caixas automáticos. Me lembro a primeira vez que eu entrei no caixa automático, né? Para depositar um dinheiro. Falei, não vou, não vou pôr meu dinheiro aí dentro, não. Sei lá para onde é que está indo. Mandou muito bem. Nós conseguimos então, aí, em 1 hora e 15 minutos, olha a proeza, falar de um capítulo do tamanho do capítulo 7, que é transformação de processos. Eu assim, vou deixar a palavra com Ulisses para fazer as últimas considerações, se despedir do pessoal, antes da gente poder encerrar esse nosso evento de hoje. Com você mais uma vez, Ulisses. Vamos lá, Dácio, mais uma vez, obrigado aí pela brilhante condução, né? Espero que esse nosso papo aqui, de certa forma, tenha contribuído aí para os espectadores, né? O pessoal que está nos acompanhando aqui, para que possa entender melhor esse capítulo de transformação de processo e qual o impacto. E eu deixo sempre essa mensagem, né, de que ao estudar não só esse capítulo ou os demais, tente ver uma aplicação prática, né? Veja, consiga colocar logicamente como é que isso pode ser aplicado, porque eu vejo, tá, muita gente estudando de uma forma de decoreba, e não é isso para que o livro foi criado, não é esse o conhecimento que foi gerado para isso. Nós precisamos, de fato, internalizar esses conhecimentos e aplicar no nosso dia a dia. E é isso que o Seboc traz, é isso que o capítulo 7 traz para a gente, mais uma vez, trazendo como coração de processos. Grande prazer estar aqui com vocês no Seboc Club. Quem dera eu ter uma iniciativa dessa. Quando eu tirei minha certificação lá em 2012, tive que estudar no peito, na raça. Acho que você também, né, Dácio? Mas Nessa é mesma isso. linha. Na verdade, com Seboc Club ou sem Seboc Club, é no peito e na raça sempre, né? É isso mesmo. Então, assim, muito louvável aí a iniciativa de vocês. Recebi o contato aí da Regional de Minas, né, do Henrique Demolinari, né, a Anici falou comigo, fez o convite, e o Dácio também nessa condução dessa iniciativa. Parabéns aí mais uma vez pelo evento, pelo trabalho, espero que isso aí prospere. E claro, estou aqui também à disposição para o que precisarem em outros momentos para a gente bater um papo aí sobre um assunto tão pertinente que é PPM. Um abraço, Legal, gente. legal, bacana, Ulisses. Aproveita então para agradecer ao Ulisses por ter aceito o convite de participar dessa edição do Ciboc Club, que é a nossa sexta edição já, não é? Vamos caminhar para a sétima edição, capítulo 8. Vou agradecer as pessoas que estiveram presentes no chat. Esse evento ele é um evento, Ulisses, tem uma característica interessante. Ela não é aquele tipo de live que bomba e vem centenas de pessoas. Não, ela fica registrada, porque ela fica gravada, não é? E a gente percebe que com o passar do tempo, a consulta a ela vai crescendo a cada dia, sabe? Que as pessoas que, não só as pessoas que estão se preparando, né, para a certificação, mas profissionais, curiosos, né? Opa, sobre aquele capítulo, deixa eu dar uma olhada na live lá, que, né, tal pessoa falou sobre tal capítulo, tal tema. Então isso é muito bacana, sabe? Por isso que na hora de despedir eu sempre deixo aqui meu abraço para quem está assistindo a live gravada, né? Que bom, o importante é assistir, o conteúdo está aqui, é para ser compartilhado para todo mundo mesmo. O Henrique, falamos do Demolinari, está aqui o Henrique, dando aqui os parabéns por esse evento de hoje, dando os parabéns a você, Ulisses. Obrigado a todos que participaram, espero que todos tenham gostado, esperamos todos na última quinta de setembro, isso. O Henrique já fez o fechamento para mim aqui. A verdade é essa, na última quinta do próximo mês, no mês de setembro, nós teremos a sétima edição então do Ciboc Club com o capítulo 8. E eu espero a participação de todos vocês, seja na live, né, seja aqui na presença ao vivo, seja com assistindo o evento gravado. O legal do ao vivo é porque pode fazer pergunta, pode interagir, tirar dúvidas, né?
O Thiago também está dando aqui os parabéns, disse que foi uma verdadeira aula. Gostou muito da sua exposição, viu, Ulisses? Você brilhou. Se desse, eu desenhava uma estrelinha aqui, mas não dá para desenhar, então fica registrada a minha estrelinha. O professor, assim, gosta de dar estrelinha. Pessoal, então, muito obrigado por tudo, boa noite por mais essa edição e nos veremos, então, na próxima edição do Seboc Club. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!